Oi, meus queridos, a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por toda a eternidade, porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao em que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Bom, aqui a gente sabe da história do paralítico. Esse paralítico, ele vivia, há muitos anos paralisado em cima de uma cama. E não tinha remédio nem médico que pudesse curar esse paralítico. Aliás, a história desse paralítico, a doença dele, a enfermidade dele que fez com que ele paralisasse todo o corpo dele foi o pecado. O pecado que ele praticava, ele levou ele a essa situação. Ele era um homem, desde novo, ele era viciado na masturbação. E por ele ser um homem viciado na masturbação, segundo a palavra de Deus, a masturbação é pecado. A gente viver, na prática, tanto o homem como a mulher, na prática da masturbação. E levou ao termo desse homem muitos anos praticando tal ato, ele ficou paralisado. E então, por isso que quando Deus chega para esse homem, a palavra de Deus diz que Jesus, ele antes dele curar este homem, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, pela consequência e a vida que este homem levava há muitos anos de enfermidade, paralisado, na mente deste homem, ele ouvia falar sobre as histórias de Jesus e eles já tinham se arrependido do ato que ele tinha praticado durante tantos anos. E ele já tinha se arrependido, por isso quando Jesus chega junto dele, Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus já conhecia, sabia sobre o coração dele, sobre a mente dele, sobre o arrependimento dele. E a palavra de Deus diz que esse homem imediatamente ele foi curado e ele foi levantado do seu leito que havia há muitos anos paralisado por causa do pecado. Por isso, queridos, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós devemos ter cuidado ao pecar contra nosso Deus. Porque o ato de praticar o pecado nos traz consequências terríveis. A masturbação, segundo a palavra de Deus, é um ato satânico. Ele destrói as células que tem na nossa mente, que faz ligação com o nosso Deus. A masturbação destrói. E deixou esse homem numa situação precária de vida triste durante muitos anos. Mas ele conheceu pessoas que tinham um coração bondoso, porque em meio ao sofrimento, aquele homem, em meio à multidão que Jesus se encontrava, no lugar onde Jesus estava, sempre havia multidões de pessoas ao redor de Jesus. Ninguém, queridos, conseguia se aproximar de Jesus. E imagina então para um paralítico aleijado, em cima de uma cama paralisado, funcionando só a cabeça dele. Mas ele achou pessoas de um coração bondoso, que fizeram um esforço muito grande. E foram esses 2 homens que pegaram este paralítico e subiram na casa onde estava Jesus, numa sinagoga pregando. Ao redor e dentro da casa tinha muita gente, não tinha como entrar com o paralítico em cima de uma cama. E esses homens tiveram a bondade, pelo Espírito de Deus, de conduzir este homem até o telhado. Vocês imaginam o sofrimento que não foi, a dificuldade que esses homens tiveram e o coração de Deus para levar esse homem até aos pés de Jesus. E se vocês forem ler a história completa, vocês vão ver que a palavra de Deus diz que esse homem, ele subiu, arrumou escada, sei que ele arrumou alguma coisa, que eles subiram, até o telhado daquela casa. Lá eles destelhado, o telhado, tiraram as telhas,
Conseguiram então, com a corda, descer aquela cama, aquele leito, até aos pés de Jesus. E quando aquele homem se apresenta, imagina então agora aquela multidão que se encontrava do lado de Cristo, ali ouvindo a palavra de Deus. Tinha aqueles também fariseus, escribas, aqueles hipócritas, segundo a palavra de Deus, que estavam ali mais só para vigiar Jesus e para ver o que Jesus ia falar, para depois sair e contar para os sacerdotes da igreja que eles estavam planejando matar Jesus. Mas em meio àqueles maldosos homens, também tinha pessoas que queriam aceitar Jesus como Salvador, que amava Jesus e que estava disposto a caminhar com Cristo, como esses homens que fizeram isso. Levaram então aquela cama e até os pés de Jesus, e quando Jesus vê, né, o leito chegar junto dele, Jesus não teve demora para conduzir aquele homem a uma vida saudável. E Jesus agora olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. E aquele homem levanta daquele leito, curado, sarado, com vida. Há anos que ele não tinha aquela vida, que ele não tinha aquela alegria. E quando nós nos aproximamos de Jesus com o coração alegre, né, em recebê-lo, ele faz maravilha em nossas vidas. Que ele também possa fazer essa maravilha na sua vida. Sua vida pode não ser uma doença, mas pode ser uma doença pior do que aquela doença daquele homem. Porque tem a doença espiritual, que essa é a pior de todas as doenças, queridos. Que muitas vezes, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus, nós não temos desejo de servir a Deus, nós não temos desejo de ler a Bíblia, nós não temos desejo de praticar e de obedecer à lei de Deus. Então, por esses motivos, nós muitas vezes nos afastamos do nosso Deus e vamos muito longe. Então, essa é a doença espiritual, é pior ainda do que a doença física. Eu espero que você não tenha a doença espiritual. E se você tem a física, você também pode se aproximar de Deus e ser curada para a honra e a glória de Deus. Amém?